Boa tarde, eu sou Lucas Rinaldi e a partir de hoje estarei com vocês na apresentação do programa da Igreja Evangélica da Paz. Nós estamos reformulando o nosso programa e queremos uma interação ainda maior entre jovens e adultos. Então fique ligado no nosso programa, em breve teremos muitas novidades. No programa de hoje, o pastor Natanael Rinaldi Filho fala a respeito da teologia de coaching. Ele explica o seu conceito e ele também fala das diversas ciências utilizadas para obter resultado. Fala sobre os perigos e a prioridade que damos em bens materiais. Ele fala da teologia da prosperidade e a substituição pela teologia de coaching. E coloca o que é de fato importante para a igreja. Agora, nós vamos ouvir alguns louvores e logo em seguida vamos direto para a palavra do pastor. No final, eu volto para dar alguns avisos e aproveite o programa, porque ele foi feito para você. Até mais! Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz em seu amor o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a ti celebramos, com ações de graça, forças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz em seu amor o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia, aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por seu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória a Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos
separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, nós estamos, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia. Eu vejo a nuvem e entro nela. Eu quero ver tua glória como viu Moisés. Lances de luz, sons de trovão, mas não tenho medo, não tenho medo. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Sua beleza me encanta, me perco em teus olhos. Eu quero andar na presença como andou Jesus. Sua glória me envolve, eu estou coberto, mas não tenho medo, não tenho medo. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória.
Senhor. Mostra-me. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Se você tem fome do Senhor, declare isso mais uma vez. Mostra-me tua glória. Vem sobre nós. Mostra-me tua glória. Somos famintos por ti, Senhor. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Gostaria de pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias, profeta Jeremias, seu capítulo 9, versos 23 e 24. Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Nós vamos falar de um assunto que talvez muitos não conheçam. A teologia do Cushing. Alguém já ouviu falar sobre isso? Cushing. Parece que tem uma irmã que já ouviu. Então, vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Continuando, Senhor, suplicamos a ação poderosa do Espírito Santo para o convencimento de pecado e mudanças de rumo em relação à questão da vida anterior, de não conhecer o Senhor, e de uma vida que conhece ao Senhor, mas que muitas das vezes precisa de uma correção e que precisa de rumos novos, de acordo com a tua soberana vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa palavra Cushing é uma palavra de origem inglesa. Então é uma palavra que tem sido muito utilizada no mundo administrativo, no mundo comercial. Essa palavra é um mix de recursos que utiliza de técnicas, de ferramentas e conhecimento de diversas ciências, como podemos citar a administração, como eu já falei, a questão da gestoria de pessoas, também envolve psicologia, envolve neurociência, envolve a linguagem ericksoniana. Essa linguagem ericksoniana é a hipnose. Também envolve recursos humanos, planejamento estratégicos, entre outros, visando a conquistas de grandes efetivos resultados em qualquer contexto, seja ele numa indústria, seja ele família, seja ele no campo profissional, esportivo, e seja também no campo espiritual, que é o nosso tema nessa noite. Então, é uma teologia que veio substituir a chamada teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade
É uma teologia que foi adentrada às igrejas chamadas neopentecostais. A palavra neo quer dizer novo. Pelos anos 80, pessoas que saíram de uma igreja séria, que era a igreja Nova Vida, do bispo Macaulay, nos anos 80, que tinha no Rio de Janeiro, tinha programas de televisão. Então, pessoas como o bispo Macedo, R.R. Soares e outros fundaram esse movimento da teologia da prosperidade. O que existe de errado na teologia da prosperidade? Eles pensam essa palavra prosperidade como uma ênfase maior dos seus ensinos, daquilo que a igreja se propõe. Nós sabemos que Deus quer a prosperidade de todos nós. Não tem nenhum inconveniente de uma pessoa ser próspera. Só que essa teologia, ela se baseia em valores que dão uma ênfase muito grande, como se a pessoa não for rica, é porque alguma coisa de errado existe na vida dela. Algum pecado existe na vida dela. Então existe todo um mecanismo de liturgia voltado para que as pessoas procurem essas prosperidades materiais e esqueçam aquilo que é fundamental na fé cristã, que é o conhecimento da velha mensagem da cruz. Isso está como que acabando, vamos assim dizer, entre aspas. Agora, os novos líderes dessas igrejas, eles são formados nessa prática que eu estou dizendo aqui para vocês, que é a prática do coaching. Essa palavra coaching, já dei uma definição mais ou menos, é uma palavra que vem lá do século XVI, quando as pessoas começaram a ter as chamadas carruagens. Então, se você visita um museu, por exemplo, na Europa, você vai ver que no século XVI, XVII, é como se hoje tivéssemos aqueles carros antigos, que às vezes nós vemos todos aqueles cuidados, né? Como as coisas foram evoluindo, e essas carruagens, elas tinham uma espécie de um amortecedor, já pensavam nisso, deixa de ser uma carroça, né? Puxada por cavalos. Então, esse sistema de amortecedor, ele começou a ser desenvolvido nessa época. Começaram a ser desenvolvido também a questão do conforto das carruagens, e o cocheiro era o guia dessas caravanas. Então, assim como o cocheiro dirigia as caravanas, esse nome coach, que vem do inglês, ele é muito utilizado principalmente para os treinadores de futebol. Nós vemos, por exemplo, o técnico que está sendo muito em evidência, o nosso técnico da seleção brasileira, o Tite, é uma pessoa que podemos ver nele, além do conhecimento técnico, ele é uma pessoa que procura trabalhar com cada particularidade da individualidade, do caráter, da personalidade de cada jogador, para buscar o que tem de melhor nesses jogadores e assim eles formarem um coletivo para alcançarem um determinado objetivo. Agora, a questão é, até que ponto a igreja precisa desse coach? Ele tem o seu valor, como já acabamos de dizer, em várias áreas. Mas, será que esse coaching, ele é importante para a igreja? Para extrair o que cada um de nós temos de melhor, para que o coletivo progrida, para que a expansão do reino de Deus progrida?
Essa é a grande questão que envolve essa teologia, que cada vez vai ser mais massificada, cada vez mais os irmãos vão estar familiarizados. Então a nossa proposta nessa noite é abrir o entendimento dos irmãos e dizer que isso tem o seu valor no mundo aí fora, mas para nós isso não tem valor nenhum, porque nós temos o Senhor Jesus Cristo. Existe até um livro em inglês chamado Jesus Life Coach, a vida do Senhor Jesus como um treinador. Então, é uma autora chamada Laurie Beth Jones, uma autora que tem negócios na Califórnia, e ela tem um sítio, uma fazenda no Texas, cuida de cavalos, essas coisas assim. Então, uma autora de muito sucesso nos Estados Unidos, que lançou esse livro. Então, esse livro, juntamente com outros que ela lançou, vai mostrar práticas de que o Senhor Jesus foi uma espécie de um treinador dos seus discípulos. E, dessa maneira, coloca recursos humanos dentro da nossa vida espiritual com Deus. Os nossos recursos humanos podem trazer para nós um endeusamento. E isso é muito perigoso, porque desde lá da queda humana, o orgulho faz parte da natureza humana. Cada um de nós temos que ter um cuidado muito grande com o orgulho, a soberba, porque se nós não estivermos humildes na presença do Senhor, como João Batista disse, eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Lembre-se sempre dessa frase. Eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Se nós não estivermos na presença do Senhor, com esse quebrantamento, como era muito comum no salmista, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho das justiças. O coração humano pode ir crescendo, se inflando, e de uma hora para outra esse coração pode cair. Ele pode querer subir muito. Deus, Ele não dá a sua glória, a sua honra a homens. Então, nós temos que ter muito cuidado. As coisas de Deus não são de dentro do homem para fora, mas as coisas de Deus vêm de fora para dentro, aleluia. Nós recebemos da parte de Deus. E assim, quando recebemos da parte de Deus, Deus começa a trabalhar em nossas vidas. Então aqui o profeta diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Qual foi o homem mais sábio que a Bíblia registra? Salomão. E Salomão foi um homem que no início da sua carreira, o que ele pediu para Deus? Deus apresentou-se para ele, pede-me o que tu queres. Salomão, humildemente, depois de assumir o reinado, um grande reino, foi o reino de Israel. As suas possessões geográficas foi de maior influência ali na Palestina. Ele, diante daquele grande povo, diante de circunstâncias que ele tinha que administrar aquele povo, ele pediu para Deus, Senhor, dai-me sabedoria. E essa sabedoria que Salomão chegou à conclusão, ele dizia
que o temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. Então, essa sabedoria que Salomão tinha com grande propriedade, não era para ele se gloriar. Aqui diz o texto, nem o forte na sua força. Às vezes podemos nos sentir fortes. Hoje os jovens são musculosos, ficam muito tempo na academia. Será que essa força é suficiente para eles se gloriarem? Qual foi um personagem bíblico muito forte? Sansão. Mas Sansão, o que ele tinha no músculo, não tinha no cérebro, na mente. Infelizmente, ele não usou a sua força inteiramente para combater o exército inimigo, que eram os filisteus, e ele acabou, de uma certa forma, vencido, mas Deus ainda, no último momento da sua vida, ainda concedeu a ele uma grande vitória. E queiramos ou não, não podemos julgar, mas o seu nome está lá nos chamados heróis de Hebreus capítulo 11. A palavra de Deus também diz, não se glorie o rico em sua riqueza. Quem foi um homem muito próspero, que nós podemos nos lembrar na Bíblia, um homem que era um homem temente ao Senhor, mas ele era um homem muito rico. Quem era esse? Jó. Podemos também nos lembrar de Abraão, que foi o patriarca, um homem que tinha mais de 300 trabalhadores à sua disposição, um homem que tinha muitas riquezas, assim como Jó também tinha muitas riquezas, mas esses homens, eles não se gloriavam na sua sabedoria, na sua força, nem na sua riqueza. Essa é a recomendação que Deus dá para nós, diante de uma teologia, de um ensino que está chegando às igrejas, que é muito perigoso, e que nós estamos aqui para alertar os irmãos. Se você tem que se gloriar, a única coisa que você pode se gloriar é na cruz do Senhor. Paulo dizia em Gálatas capítulo 6, verso 14, longe de mim me gloriar em qualquer outra coisa a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual eu já estou crucificado para o mundo, o qual já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a verdadeira glória que nós podemos almejar neste mundo, como os filhos de Deus. Temos tido o que diz aqui o Senhor, mas quem se gloriar, quer dizer, você tem a oportunidade de poder se gloriar, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, que eu sou o Senhor. Então o mais humilde cristão, aquele irmão que pode ser, aquela irmã, a mais simplesinha dentro deste mundo, é uma pessoa que pode se gloriar de conhecer a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O rico se gloria na sua riqueza, o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, mas nós nos gloriamos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso o Senhor Jesus diz lá em João, e João escreveu, capítulo 17, na oração sacerdotal, verso 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam, a Deus Pai, e conheçam a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Aí uma pessoa incrédula pode dizer, mas como eu posso conhecer a Deus? Eu não acredito em Deus.
eu não vejo Deus. Eu pergunto, você consegue ver a gravidade? A gravidade existe ou não? Se nós nos jogarmos de um prédio aí de 10 andares, o que vai acontecer? Eu não acredito na gravidade. Se joga do prédio, o que acontece? É morte certa. Assim também é com Deus. Eu não acredito em Deus, eu não posso ver Deus. Você pode ver a gravidade? Pastor Max, ele citou aqui uma ilustração muito apropriada numa das noites do nosso seminário, quando o nível do nosso seminário ele foi um nível alto em termos de conhecimento, e ali foi falado de ciência e a vida cristã, entrou um pouco de filosofia, uma série de coisas que muitas das vezes nós não estamos acostumados, e ele terminou citando uma ilustração de um certo doutor. Ele proferiu na Universidade de Chicago, aquele professor, ele foi convidado para ser um conferencista e reuniu todos aquelas pessoas na universidade, e a sua tese foi falar que não existia a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquele homem discorreu durante 2h30, mostrando para todos que era impossível, porque nenhum ser humano tinha ressuscitado. Então essa tese ele defendia com seu conhecimento, com a sua intelectualidade, e passou uns 30 segundos, ele perguntou para a plateia se tinha alguém que queria fazer algum questionamento. E um certo pastor, os seus cabelinhos brancos, ele tirou da sua mochila uma maçã e começou a comer aquela maçã. E cada vez que ele comia nhaque, nhaque, ele perguntava para aquele figurão, aquele professor universitário: escuta, professor, eu não conheço nada das línguas originais que foram escritas tanto no hebraico, aramaico, como no grego. E continuou comendo a sua maçã. Eu não conheço nada de um determinado autor, do outro autor, e começou a mastigar a sua maçã. E no final, ele pegou o que restou da sua maçã, jogou na sua mochila e perguntou para o professor: professor, o senhor pode me dizer se essa maçã estava doce ou estava um tanto que azeda? O homem não soube responder. Isso, irmãos, ilustra a fé que nós temos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé em Jesus, ela só pode ser experimental. Não podemos criar argumentos intelectuais disso, daquilo, mas a fé é você abrir o seu coração para o Senhor Jesus Cristo, reconhecer que você não é nada neste mundo, reconhecer a criação de Deus, reconhecer a obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário, reconhecer que nós não podemos entender todas as coisas, mas podemos reconhecer que nós somos pecadores e que precisamos do plano de Deus salvífico para as nossas vidas, através da morte vicária expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso nós podemos provar, isso nós podemos ver se é doce ou azedo, mas eu tenho certeza
que aqueles que têm provado o Senhor Jesus Cristo podem dizer com bastante convicção que o Senhor é o mel que faltava na nossa vida, que o Senhor é aquele doce maravilhoso que veio trazer sentido à nossa vida, que estava amarga, estava numa situação caótica de trevas. Agora o Senhor trouxe luz, e luz em abundância para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a beleza que o Evangelho mostra para nós. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Eu ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Então, o Senhor, Ele age com essa bondade para com as suas criaturas. Ele deu o seu Filho unigênito para que essa questão do pecado, da separação, ela pudesse ser resolvida em vida. E nós temos essa oportunidade de resolver a nossa situação diante do Senhor, agora, já, não através de uma outra vida, não através de conjecturas filosóficas, religiosas, mas nós podemos abrir a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, e Ele vai colocar em nós a sua justiça, Ele vai colocar em nós o seu perdão, e dessa maneira nós vamos crer um Deus verdadeiro, um Deus real. Não é um Deus como muitos têm, por exemplo, se abraçam a uma árvore, pensam que aquela árvore, no sentido panteísta, é um Deus, e assim procuram na natureza, acham que são deuses, tem um monte de conjecturas, mas nós só podemos e precisamos da fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e isso deve ser para nós a nossa grande glória. O profeta também dizia, no capítulo 17, versos 5 a 7, ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas, diz o profeta, cujo coração se afasta do Senhor. Uma palavra forte: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. E aí o profeta dá um exemplo, uma ilustração. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. É a palavra do Senhor. Não escolha isso para a sua vida. Mas o profeta diz: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Aleluia. Oh, como é bom quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós podemos distinguir aquele que serve ao Senhor daquele que não serve ao Senhor. Você que serve ao Senhor, você está bem-aventurado, bem-aventurada nesta noite? Você pode glorificar o nome do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui oferecendo um culto
que só a Deus, não é um compromisso religioso. Nós estamos aqui oferecendo um culto. Deus não se agrada de sacrifícios de tolos, diz em Eclesiastes capítulo 5. Mas Deus se agrada quando nós temos um verdadeiro, como diz lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você entende isso? Você está aqui nessa noite oferecendo um culto racional. E eu tenho certeza, se o seu coração está quebrantado diante do Senhor, você vai sair daqui abençoado, porque a promessa do Senhor o Senhor é leal, o Senhor, Ele concede bondade àqueles que lhe conhecem, aqueles que têm esse conhecimento, aqueles que experimentaram essa fé. E talvez tenha aqui pessoas que ainda não tiveram essa grandiosa oportunidade de conhecer pessoalmente, não é através do pai, da mãe. A experiência com Deus, ela deve ser pessoal. O meu pai não conseguiu trazer para mim, eu também não posso levar para o meu filho, eu posso só dar exemplos, mas a experiência é algo pessoal, por isso a salvação é pessoal. A casa é importante, mas a salvação é individual. Então, nesta noite, se tem alguém que ainda não abriu o seu coração, não teve a oportunidade de conhecer ao Senhor Jesus Cristo, dê um sinal, nós vamos orar pela sua vida. Talvez entrou um visitante aqui, nós não conhecemos todos, alguém que está desviado do caminho do Senhor e nessa noite quer se reconciliar com Deus, alguém que está desigrejado e nesta noite também quer estar na unidade do corpo de Cristo Jesus, que é a igreja. Dê um sinal, nós vamos orar pela sua vida, para que realmente você possa ter esse conhecimento da parte de Deus. Ó Senhor, que esse conhecimento esteja na vida de todos os que estão aqui nesta noite, não de ouvir falar, mas um conhecimento experimental, um conhecimento gradativo, Senhor, um conhecimento que possa estar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque essa é a vida eterna. Nós estaremos na vida eterna, a própria palavra diz, eternamente conhecendo o Senhor Jesus Cristo. Será algo eterno, que nunca vai acabar, Senhor. Nós conhecemos apenas algumas coisas, mas, Senhor, acrescenta o nosso conhecimento, acrescenta a maturidade na vida dos teus servos, Senhor, que não adentre em teologia que falam de humanismo, teologia que fala de mundanismo, Senhor, práticas que são contrárias. Não precisamos, nós fiquemos na suficiência da mensagem da cruz, que essa mensagem é a mensagem de salvação, é a mensagem da dependência nossa para com Deus. Ó Deus, abençoa os teus servos, dá graça, Senhor, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. E aí, gostou do nosso programa? Então, ele foi feito para você. E para você aproveitar ainda mais a nossa igreja, anote aí algumas informações. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos aqui na nossa igreja sede o culto da oração. Todas as quartas-feiras, às 15 horas, nós temos também o culto da tarde, um culto de oração e estudo da Palavra de Deus. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos o culto da família, uma palavra ministrada às famílias e muito louvor também. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos o nosso culto de escola bíblica dominical. E às 19 horas, nós temos aqui o nosso culto evangelístico. Então venha
aproveitar alguns de nossos cultos e você será tremendamente abençoado com a nossa igreja. E para você falar com a gente, tirar alguma dúvida, alguma informação que ficou faltando, ligue para o nosso telefone 0 operadora 13 3232 4337. 0 operadora 13 3232 4337. E se precisar de alguma ajuda, nós temos aqui também o nosso Disque Oração. 0 operadora 13 3224 1383. Ligue para nós, fique por dentro de toda a nossa programação e lembre-se, se você precisar de ajuda, de oração, nós estamos aqui de plantão para atender você e orar junto com você. Você sabia que também nós temos aqui a nossa livraria? Nós temos diversos materiais, diversos livros de pastores e de assuntos variados. Nós também temos aqui os livros do nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi. Então, se você se interessou por algum desses materiais, venha aqui na nossa livraria e você também será grandemente abençoado. Nós também temos diversos áudios, CDs, DVDs, de ministrações aqui da nossa igreja e dos diversos seminários apologéticos que fazemos aqui ano após ano. Inclusive este programa. Se você quiser este programa, é só entrar em contato conosco e você terá esse programa na sua casa. Bom, valeu pela atenção, muito obrigado por você ter ficado até aqui e até o próximo programa. Uma boa tarde. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor. Santo Deus.
Santo declaramos, Senhor, Tu és Tu és santo. Glória a Deus, o nosso Senhor é santo. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Nathan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233-2540, Clínica 2 3203-2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.